conversar um pouco com Lucileide Silva sobre o direito ao benefício. Ela é assistente social do INSS. Com você, Lucileide. Eu gostaria de agradecer o convite e estamos aqui para responder e tentar tirar as dúvidas com vocês. Bom, o que seria a sigla BPC? Seria o benefício de prestação continuada, que algumas pessoas conhecem como LOAS, conhecem como amparo social, mas o verdadeiro nome é benefício de prestação continuada. Quem são essas pessoas que têm esse direito? São duas categorias, as pessoas maiores de 65 anos e as pessoas que comprovem ter uma pessoa com deficiência. Para essa faixa etária, não precisa ter uma idade. Quais são os tipos mais comuns que são beneficiados por esse BPC? No caso, as pessoas falam muito das doenças, né? Mas não existe uma doença específica. O que vai dar o direito a esse beneficiário seria uma coisa muito, assim, um exemplo bem claro, seria um laudo médico. O laudo médico ele precisa ter bem explicado, não só ter o CID, que é o CID-10, mas ele precisa ter bem explicado que o médico assistente, ele venha explicar a doença daquele usuário. E um exemplo que as pessoas dizem muito, uma pessoa que tem diabetes. Aí diz, meu vizinho conseguiu e eu não consegui. Mas o que essa diabetes causa? Né? Quais são as sequelas que ela deixou naquele usuário? Então, vai muito do que o médico que te assiste, que nós chamamos o médico assistente, aquele médico que lhe acompanha mensalmente, trimestralmente, semestralmente, o que ele coloca naquele laudo. As nossas crianças aqui do nosso município, você percebe mais deficiência física ou deficiência mental? É muito ligado à mental. Mental. O município ele apresenta um quantitativo grande de usuários com psiquiatria. Principalmente hoje, nós temos, de 3 anos para cá, nós identificamos muito o autismo. O autismo tem sido, inclusive, eu tenho iniciado um estudo sobre o autismo, porque há uma crescente muito alta. Certo. Existe uma renda para que essa família consiga esse benefício? Atualmente, porque de 2019 para cá, o INSS, assim, as normas mudaram muito. Então, até 2019, era inferior a um quarto salário mínimo. Atualmente, um quarto salário mínimo. Sim. Atualmente, seria igual ou inferior a um quarto salário mínimo. Ou seja, a renda per capita, ou que algumas pessoas conhecem, a renda por cabeça. Por exemplo, uma pessoa que recebe um salário mínimo, hoje está no valor de R$ 264,25 por família, por pessoa na residência, para ter direito ao benefício. Certo. Existe uma siglazinha chamada B16. Ela é diferente do BPC? Isto, o B16 é uma antecipação que hoje o governo federal ele antecipa os beneficiários que estão aguardando. Por conta da pandemia, o INSS hoje ele encontra-se de portas fechadas, né? O trabalho é todo via remoto. Então, esses usuários que já estavam aguardando a avaliação social, a perícia médica, e que o benefício já estava todo analisado, aguardando só esses agendamentos, eles passaram a receber esse B16, que não é ainda um benefício do BPC, ele é uma antecipação. Caso o beneficiário ele passe pela avaliação e pela perícia médica, e ele obtenha esse benefício, esse dinheiro que ele recebeu de antecipação, no valor de R$ 600, ele será diminuído nas primeiras parcelas que o usuário vir a receber. Então, seria um adiantamento. Isso, uma antecipação do BPC. Então, seria uma mudança nesse tempo da pandemia? Não, seria isso mesmo. Isso mesmo, é uma mudança, é uma das transformações que aconteceram durante esse período. Como também essa questão da renda igual ou inferior a um quarto salário mínimo também aconteceu agora durante a pandemia. E este igual ou inferior vai até dia 31 de dezembro. Posteriormente, irá passar por alguma outra reforma. Certo? E só falando sobre a questão do valor, hoje o benefício é no valor de R$ 1.045.
ou seja, um salário mínimo. E essa questão de revisão, desse tempo de revisão? Porque chegam muitas pessoas para mim como psicóloga para pedir um parecer, para levar esse parecer que tem uma data, não é, para colocar junto, anexar ao parecer ou laudo do médico. Como é que é isso, Lucilene? Porque algumas pessoas precisam identificar que o BPC, ele é um benefício de prestação continuada. É um benefício, ele não é uma aposentadoria. E uma das normas do BPC é que ele, de 2 em 2 anos, ele venha passar por uma revisão, certo? Então, o beneficiário, às vezes, esquece disso. Eles colocam, meu filho é aposentado. Ele não é aposentado, ele é beneficiário do BPC. Então, de 2 em 2 anos, ele vai passar por um processo de avaliação, um processo de perícia médica, né? Vai passar pela avaliação social. Então, por isso que existe a revisão. Então, quer dizer que ele pode ser readaptado àquela situação. Por exemplo, se eu tenho um paciente com esquizofrenia, se eu tenho um paciente com um transtorno que ele pode estar possivelmente compensado naquele momento, ele pode ser inserido naquele momento social, na vida dele, voltar a trabalhar, e ele pode sair daquele benefício, voltar à sua vida e ter uma vida comum. Seria isso? Isso mesmo. O benefício, ele garante isso. Por isto que é um benefício para as pessoas com deficiência, pensando na possibilidade que existe o BPC Escola, que esse usuário precisa estar inserido na escola, esse usuário precisa estar inserido na saúde. Muitas pessoas, ao receber o BPC, eu recebi e parei, não faz acompanhamento, não tira o filho da escola. Então, isto é necessário por isso que é necessário que ele esteja na escola, precisa ter acompanhamento de saúde. Por quê? Para que ele venha passar por essa revisão e que ele venha continuar a receber o BPC, ele precisa estar com todos esses encaminhamentos. Por isso que é importante que a rede esteja bem interconectada. Isso mesmo. Por a isso escola, trabalho, a saúde, a área social, né? E que tudo isso esteja bem amarradinho. Isso mesmo. Por isso que a rede precisa estar bem fortalecida. E uma coisa também, Aline, foi bom você lembrar, é sobre essa questão das pessoas que possuem deficiência, pessoas com deficiência, que adentram no mercado de trabalho. Essas pessoas, elas recebem o BPC, adentram no mercado de trabalho, elas podem parar de receber o BPC. E a partir do momento que voltam a ficar desempregadas, elas podem requerer novamente o BPC. Certo? E porque algumas pessoas pensam assim, eu estudei, mas eu não quero entrar no mercado de trabalho porque eu tenho um receio de perder esse benefício. E não é assim. Eles podem estar trabalhando, ao ficar desempregado, eles podem retornar a receber o BPC sem problema algum. Certo. E para que consiga acessar esse BPC, o que é necessário para o acesso a esse BPC? Certo. Uma das coisas primordiais é que eles procurem, antes de qualquer coisa, o CRAS. O CRAS significa Centro de Referência de Assistência Social. Certo. Que é da área da assistência social. Né? Então, lá, as colegas vão orientar, né, como proceder. Lá é necessário que eles preencham o requerimento de composição familiar e o requerimento de renda, né, com todos os componentes da família. Você leva as documentações de todos os familiares. Também é necessário que você procure um CadÚnico, o Bolsa Família, né, que algumas pessoas conhecem mais pelo Bolsa Família, e lá eles vão precisar apresentar o documentozinho do CadÚnico, que é uma folhinha que é emitida pelo CadÚnico. E, posteriormente, ele, ao fazer todo esse encaminhamento com a rede, ele acessa o Meu INSS. No Meu INSS, eles vai ter uma aba que precisa criar uma senha. Certo? meuinss.gov.br, certo? www.meuinss.gov.br. Lá ele vai criar a senha e depois, posteriormente, ele já coloca as documentações e também esses formulários. Existem algumas etapas, não é isso, a serem realizadas para poder se alcançar e fazer esse fechamento para poder chegar nessa conclusão. Isso mesmo. O BPC ele tem 3 etapas. A primeira é quando você anexa essa documentação no Meu INSS. A segunda etapa, que nós chamamos a primeira etapa de administrativa. A segunda etapa é quando passa pelo serviço social, é a avaliação da assistente social.
E a terceira etapa é quando passa pela perícia médica. Então, posteriormente, somando-se essas três pontuações, o beneficiário vai ter direito ou não. O benefício será deferido ou indeferido. Deferido, você sabe o resultado depois de 20 dias que você passa na perícia médica, que seria a última etapa, e relembrando um pouco a vocês a questão do laudo médico. É importante que esse laudo, ele registre toda a tua situação de saúde. Toda composição, o que você, as medicações que você utiliza, como é que está hoje, atualmente, tua doença. Por quê? Porque o PPC não é apenas para a pessoa com deficiência. Você precisa comprovar que essa doença, ela te incapacita para a vida diária e a vida laboral. O que é que eu tenho percebido, né, muitas vezes, que nesses laudos que são solicitados, que chegam também para mim nas avaliações neuropsicológicas, que é algo bem mais detalhado do que um parecer psicológico, para fazer essa junção e enviar para vocês lá do INSS, que é apenas assim, F autismo, né? Ou então F20, que é esquizofrenia, como algo bem objetivo. E isso não demonstra para a avaliação do médico generalista lá do INSS essa capacidade das atividades de vidas diárias, que é justamente se ele é capaz ou não de ter sua vida, né, normal, né? Se ele pode conduzir tudo de forma tranquila. Depende muitas vezes de outra pessoa para essa condução. Então é importante isso, Lucileide, que você coloque, né, que seja colocado isso. Se ele tem capacidade de ter sua vida, de se vestir, de se trocar, se ele se reconhece dinheiro, se sabe passar troco, se pode ter uma atividade de trabalho. Então isso é muito importante. Então vale ressaltar isso aqui hoje, nesse momento. Então, Lucileide vai dar suas últimas colocações. Vamos lá, Lucileide. Então, assim, eu gostaria de te agradecer, né? Espero que tenha esclarecido algumas situações. O BPC, ele é um benefício bem complexo, mas que, se vocês encaminharem tudo bem direitinho, documentação da composição familiar, documentação do CRAS, documentação do CAD único, possivelmente, e posteriormente o laudo médico, possivelmente o benefício será deferido. Então, assim, qualquer coisa, o INSS voltando ao atendimento, também vocês podem procurar orientações conosco lá, agendando socialização de informação, que passará pelo serviço social e poderemos esclarecer também. Uma coisa que eu também preciso colocar é que para ter acesso, não precisa procurar outras pessoas. Procurem o CRAS. Quando o INSS retornar ao atendimento presencial, procure o serviço social, realizando o agendamento. Então, não precisa procurar ninguém para pagar nada a ninguém. É um benefício que, se você tiver direito, é direito seu. Então, gostaria de agradecer. Bom, nós que agradecemos a você, né? E uma boa tarde a todos.